Seja muito bem-vindo à nossa devocional e hoje eu gostaria de conversar com você sobre o tema Teja as redes. O que é rede? Uma estrutura de fios entrelaçados, como essa que nós temos aqui atrás de mim, na sacada, que a gente usa para proteção. Nós temos gaze, tecidos, eu fiz cirurgia, síndrome do carpo, eu estou com essa rede aqui nas mãos. Então, a rede pode ser hoje muito conhecidas, as redes sociais que conectam pessoas, organizações. Tem a rede de descanso, Quando eu comprei meu apartamento em Maringá, eu estava começando a trabalhar, tinha acabado de terminar o doutorado, eu pedi para instalar os ganchos de uma rede no apartamento. Tinha uma janela na sala e entre as duas paredes eu pus um gancho para colocar uma rede branca, linda, toda trabalhada que eu trouxe da Bahia. Mas hoje eu gostaria de falar com você sobre uma rede de pescaria, que está lá em Lucas. Nós estamos estudando Lucas, capítulo 5, de 1 a 11, que diz que aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, apertar Jesus, Jesus estava ali falando da palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, a feito de se embarcar, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse-lhe Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram a Jesus. Jesus tinha sido batizado por João Batista, tinha sido tentado no deserto, e ele iniciou sua missão na Galileia, curou a sogra de Pedro, ensinava, mas ele precisava de espaço, e Jesus então, com todo jeito, pede para o barco se afastar, e ele fala do barco, e ele tem um objetivo, ele tem uma meta, ele acaba de falar, e a multidão é atraído por Jesus, mas Jesus, ele está de olho particularmente nos corações de Pedro, Tiago e João. Jesus vê o coração, ele vê o seu coração, mesmo numa grande multidão. E o que Jesus tem visto no meu e no seu coração? Pedro, ele dispõe o barco quando Jesus pede, imediatamente, sem questionar. E todos nós temos nossos barquinhos, não é verdade? Nossos dons, talentos, tempo, recursos, que a gente possa disponibilizar nas mãos de Deus e entregar nas mãos de Deus aquilo que nós dispomos. Não esperar ter um recesso como eu estou tendo, como faz falta, a mão para você as coisas, Mas a gente tem que valorizar cada coisa que a gente tem, cada coisa que a gente dispõe. Nada é por acaso. No versículo 5 e 6, nós vemos que Simão fala para Jesus, quando ele diz: lança a rede no mar de Genesaré, mas ele fala: não dá, nós pescamos a noite inteira. Geralmente os peixes, eles estão mais próximos das superfícies, e daí é fácil de pegar com as redes durante a noite. Durante o dia os peixes vão para as águas mais profundas, escuras, mas Deus fala: lança a rede agora. Às vezes é incompreensível, às vezes eu imagino que Pedro estava cansado, exausto. Eu não sei qual a missão que Deus tem para mim e para você hoje. Pode parecer que é incompreensível, é fora de hora, não vai estar certo. Mas Ele quer que a gente jogue a rede. Aonde Deus quer que a gente jogue a rede? De que forma? Em que lugar
porque Ele quer que a gente faça isso. E quando é Deus mandando, é Deus fazendo, Deus estando por trás disso, Deus supera todos os nossos sonhos. Em Efésios 3:20 fala que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Versículo 8, Pedro reconhece isso, ele reconhece o poder e a santidade de Jesus e reconhece o quanto que Ele é indigno e pecador. Quando a gente conhece a Jesus, é assim que começa, a gente reconhece a sua santidade, o quanto que nós não somos nada. E coisa maravilhosa, e Jesus fala para Pedro, não temas, Pedro, doravante, a partir de agora você vai ser pescador de homens. Deus tinha uma nova história, uma nova missão para Pedro. Pedro, ele matava os peixes, agora ele vai trazer vida a homens, paz, alegria, significado. E no versículo 11 diz que ele deixa tudo, né? Tanto ele quanto Tiago e João deixam tudo e seguem a Jesus. E muitas vezes a gente fica preso a tantas coisas, né? Eu lembro de Abraão, que deixou a sua terra, a sua parentela, da mulher samaritana, que deixou seu cântaro. E a ideia é, o que eu tenho que deixar sem ficar titubeando, sem hesitar? O que eu tenho que deixar? E agora? Ele deixou, Pedro, a fonte de renda. Mas o que importa é Jesus e não a bênção. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Ele que estava conhecendo Jesus. Não importa só conhecer Jesus, é importante andar com Ele. Andar com Ele no dia a dia, assim como Pedro se dispôs a fazer. Tem alguma coisa que tenha atrapalhado a nossa caminhada com Jesus nessa vida? Andar com Ele. O que eu devo fazer? O que eu devo deixar? Às vezes é a rede social mesmo, né? Essas redes sociais. E a gente entender que estar com Jesus é muito maior, é muito melhor. Como Pedro entendeu. E Deus operou de uma forma extraordinária na vida de Pedro. Foi tratando de Pedro, foi trazendo cura, foi trazendo a Pedro transformação. E todos nós precisamos tanto, não é verdade? Que a gente possa se dispor, abrir nossas mãos, aquilo que está nas nossas mãos, dispor na presença de Deus. Eis-me aqui, Senhor, usa-me conforme bem lhe aprouver, porque tudo que temos e que somos provém dele, e é por uma missão, nada é por acaso. Deus tem algo para fazer com tudo que Ele tem nos dado, que a gente possa se dispor, em nome de Jesus, amém? Um grande abraço para você, fica com Deus, e até a próxima, se Deus quiser.